Esse aqui é um chatbot de IA francês, o LeChat, da Mistral, que já no plano gratuito oferece uma série de possibilidades. Você pode, por exemplo, utilizar essa interface de Canvas para pré-visualizar códigos de aplicativos simples, pode usar o chat para fazer buscas na web, criar imagens como eu fiz nessa outra conversa, anexar PDFs ou imagens, e até mesmo criar o que eles estão chamando de agentes. Para começar a usar é só acessar esse site mistral.ai ou baixar o aplicativo pela loja de aplicativos da Apple ou pelo Google Play. Se você for acessar pelo computador é só clicar aqui em LeChat, onde mesmo sem criar uma conta você já consegue começar a conversar com o chat sem ou com busca na web, mas é claro que para usar essas outras funcionalidades mais avançadas você precisa criar uma conta e fazer login. Para isso basta clicar em cadastrar e registrar uma conta de acordo com o método da sua preferência. Já na área logada, eu vou começar clicando nessa setinha e ativar o Canvas. Vou pedir que ele crie um aplicativo simples no estilo lista de tarefas. Você percebe que além de dar o comando, eu estou pedindo expressamente que ele utilize o Canvas. Mesmo que eu já tenha ativado aqui pelo botão, é importante dar esse comando, porque senão ele pode escrever o código fora do Canvas e aí você não vai conseguir pré-visualizar. Vou dar um Enter. Você viu que ele abriu o Canvas na parte esquerda da tela e moveu a conversa para a parte direita. Essa aqui é exatamente a visão do Canvas. E pronto, já temos aqui o nosso código escrito e a pré-visualização carregada aqui na parte direita. Você percebe que o código não está perfeito, ele está apresentando um errinho aqui no canto. Eu posso pedir que ele corrija isso, mas a ideia aqui é basicamente que você consiga pré-visualizar o código e testar os aplicativos simples que você peça para a IA criar. Vamos ver se está funcionando. Aqui eu vou escolher uma data e adicionar. Está funcionando. Se eu clicar aqui, você percebe que ela é riscada. Eu só não tenho aqui a opção de remover a tarefa, então eu poderia pedir que ele fizesse esses ajustes diretamente aqui pela caixinha de texto. E agora eu vou criar uma nova conversa e pedir que ele escreva um artigo sobre esse tema. Crie um artigo sobre o surgimento e evolução da inteligência artificial. Ele abriu aqui o Canvas, escreveu o artigo e agora eu posso selecionar qualquer trecho aqui desse artigo e usar essa caixinha aqui dentro do Canvas para pedir que ele faça as alterações que eu quiser. Aqui eu vou pedir que ele transforme o trecho selecionado em bullet points. Você vê que primeiro ele me deu uma confirmação aqui na parte direita da tela e depois começou a escrever aqui novamente o artigo pelo Canvas só para alterar esse ponto que eu pedi. E pronto, ele acabou de reescrever o artigo só para alterar aquele trechinho que eu pedi. Você percebe que foi essa parte aqui que eu pedi que ele transformasse em bullet points. Então, essa é mais uma das funcionalidades do Canvas, que é algo muito semelhante ao que nós já temos lá no ChatGPT. E uma outra função muito interessante aqui no LeChat é a possibilidade de criar o que eles estão chamando de agentes. É claro que não são agentes autônomos. Aqui nós temos algo que é muito mais parecido com os GPTs customizados lá do ChatGPT. Então, está muito mais para uma espécie de assistente do que agente propriamente dito. Mas, ainda assim, é uma função interessante. Aqui você pode clicar em criar agente, dar um nome qualquer ao seu agente. Esses pontos eu vou deixar dessa forma mesmo, você percebe que você pode escolher dentre essas opções disponíveis. Você vê ainda que existe aqui uma menção a preço, mas isso aqui só é aplicável se você for utilizar os agentes via API. Para usar via LeChat, que é o que a gente vai fazer aqui, não há custo algum. Então vou deixar esse aqui mesmo selecionado, Mistral Large 2.1. Temperatura não vou mexer, vou deixar dessa forma. E agora a gente pode começar a colocar as instruções aqui que você quer que o agente siga. Aqui eu vou dizer o seguinte: você é um agente especializado na redação de e-mails. Sempre que receber uma mensagem, crie um e-mail educado a partir dela. Claro que aqui é só um exemplo simples, dá para fazer algo muito mais sofisticado, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E depois de dar as suas instruções, você pode adicionar as demonstrações de entrada e de saída, que é exatamente um exemplo de como esse texto vai chegar e como você quer que a IA te responda. Aqui, por exemplo, eu poderia dizer o seguinte. Então aqui eu acabei de dar um exemplo de entrada, que é o que eu escreveria dentro aqui do chat. E, além disso, também coloquei um exemplo de saída. Então, vamos supor que eu quero responder a um e-mail qualquer que eu tenha recebido. Eu poderia dizer o seguinte: agradeço pelo contato, irei revisar, te retorno em breve. E aqui ele já sabe, então, que tem que criar uma resposta baseada nessa entrada curtinha que eu fiz. Então, olha só como é que seria aqui o exemplo de resposta que ele teria que criar baseada aqui nessa entrada. Olá, prezado fulano, agradeço pelo seu contato, informo que recebi sua mensagem. Enfim, ele criou um e-mail mais educado a partir dessa entrada simples. E feitas essas configurações, agora eu posso clicar em implantar, e aqui eu tenho a mensagem de que o agente foi criado com sucesso,
eu vou marcar LeChat, onde você percebe que usar este agente no LeChat será gratuito e não será cobrado como chamadas de API. Então, vou simplesmente implantar no LeChat e desmarcar a caixinha da API, já que a gente não vai usar esse agente via API. Agora eu posso voltar aqui no LeChat, na interface do usuário, vou atualizar essa página e se eu digitar @, nós temos aqui o nome do agente, que foi esse agente que na verdade eu vou até atualizar. Colocar um emojizinho aqui, vou chamá-lo de escritor de e-mails. Atualizar. E agora sim nós temos o nosso escritor de e-mails. Vamos testar. Agradeço pelo convite, mas não poderei comparecer. E pronto, aqui nós já temos esse rascunho de e-mail. Olá, agradeço imensamente pelo convite, mas lamento informar que não poderei comparecer. Agradeço pela compreensão, atenciosamente, seu nome. Então, essa função aqui de agentes serve para que você não precise ficar dando instruções todas as vezes que você precisar realizar uma tarefa que talvez seja repetitiva para você. Supondo que você utilize IA para escrever e-mails, você poderia ter um agente como esse que a gente acabou de criar, já treinado com essas instruções para escrever do jeito que você deseja. Agora vamos ver um outro exemplo, também envolvendo agentes, em que eu vou começar ativando o empacotador. Na verdade, eu vou começar aqui usando o mapeador, cuja função é transformar blocos de texto em listas ordenadas para facilitar a leitura. Vou colar esse texto aqui, um blocão de texto. Você vê que eu não dei nenhuma instrução para o mapeador, eu simplesmente colei esse bloco de texto e automaticamente ele começou a criar aqui essa lista ordenada que daqui a pouco a gente vai transformar em um mapa mental. E por que ele fez exatamente isso sem que eu tenha que ter dado nenhuma instrução adicional? Exatamente porque se nós voltarmos aqui na parte de agentes e eu clicar no mapeador, você vai ver que eu já dei algumas instruções aqui previamente para ele no momento em que eu criei esse agente. Você é um assistente de criação de mapas mentais. Sempre que receber um bloco de texto, deverá analisar e identificar os pontos principais, organizando-os em uma estrutura de tópicos no estilo mapa mental, usando Markdown. Aqui eu dei para ele um exemplo de entrada e, mais abaixo, um exemplo de saída para que ele saiba exatamente como ele deve estruturar as respostas. Então aqui nós temos exatamente como ele foi treinado, essa saída aqui em forma de lista ordenada. Agora eu vou copiar essa resposta, essa listinha que ele acabou de gerar, e vou acionar um outro agente que é o empacotador. Vou colar essa resposta e dar Enter. E pronto, você percebe que ele escreveu o código e criou aqui esse mapa mental, essa visualização em forma de mapa mental, para que eu consiga consumir esse conteúdo de forma muito mais visual. E ele fez isso sem que eu precisasse dar nenhuma instrução adicional aqui na conversa. Você viu que eu simplesmente ativei o empacotador e colei aqui essa lista que o mapeador havia criado na resposta anterior. Então esse é mais um exemplo muito interessante de como você pode utilizar os agentes para criar visualizações e facilitar o estudo, o consumo de informações. E se eu quiser, eu ainda posso clicar nessa setinha aqui para exportar e compartilhar o Canvas como HTML. Vou salvar esse arquivo e agora, se eu clicar nele, está aqui o nosso mapa mental. Eu posso compartilhar com quem eu quiser esse mapa mental aqui. Você percebe que ele está sendo aberto aqui como arquivo, é exatamente esse arquivo que eu acabei de baixar para o meu computador. E como é que esse agente, o empacotador, sabia o que era para fazer? Exatamente porque quando eu criei esse agente, você vai ver que eu tenho aqui todas as instruções que ele precisa seguir. Além de um prompt super detalhado, contendo inclusive um exemplo de estrutura que ele deve criar para conter esse mapa, eu também dei aqui um exemplo de entrada e outro exemplo de saída. E para criar tanto esse prompt quanto esse exemplo de saída, que são exemplos muito detalhados, eu usei o DeepSeek R1. Aqui nessa conversa eu informei para o R1 que eu estava treinando o agente para que ele recebesse uma entrada em Markdown e a transformasse em uma saída HTML que permita visualizar o código em formato de mapa mental. Dei aqui para ele a instrução que eu havia bolado inicialmente, você percebe que era uma instrução bastante simples, e ele foi refinando essas instruções até que a gente chegasse nessas instruções e nessas demonstrações que eu inseri aqui no LeChat. Então, mesmo que você não saiba como dar essas instruções e os exemplos aqui, as demonstrações, você pode pedir que uma outra IA, ou que até o próprio LeChat te ajude com essas tarefas. Eu particularmente gosto de usar as IAs mais capazes, essas IAs com poder de reasoning, como o R1
e o O3 Mini, que também você pode usar pelo ChatGPT, simplesmente ativando aqui esse modo de refletir. Quando você clica nesse botão, automaticamente ele passa a utilizar o O3 Mini, que é um dos modelos mais potentes até o momento. Então, ainda que você não saiba exatamente o que escrever aqui nas instruções e nas demonstrações, você pode pedir ajuda a uma outra IA ou até mesmo ao próprio Lechat. E agora vamos falar sobre criação de imagens. Para isso, eu vou simplesmente clicar nessa setinha, ativar o botão de geração de imagem e vou pedir o seguinte: crie uma imagem para representar o Antigo Egito em seu ápice com foco nas pirâmides. E pronto, ele trabalhou por 4 segundos mais ou menos, criou essa imagem que você pode inclusive baixar para o seu computador clicando nessa setinha. Vamos pedir mais uma aqui. Agora crie outra versão para representar o momento de construção das pirâmides. E pronto, agora a gente tem essa outra imagem aqui apresentando uma outra perspectiva, mostrando a construção das pirâmides. E com isso nós concluímos o conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.